Nós vivemos entre dois jardins. O jardim do Éden, que simboliza a nossa desobediência, a nossa fraqueza, a nossa queda, a nossa vontade de ocupar o lugar de Deus em nossa própria vida. E o jardim do Getsemane, que simboliza a obediência, a entrega incondicional, a submissão total à vontade de Deus, o sacrifício perfeito feito pelo nosso Mestre e Senhor Jesus. No jardim do Éden, o ser humano habitava em perfeita harmonia com o seu Criador, gozando de todos os benefícios da sua presença. Porém, nós abrimos mão da nossa salvação quando escolhemos o pecado e a desobediência, quando escolhemos aceitar a tentação de Satanás e não obedecemos às ordens de Deus. Demos ouvidos à tentação e nos entregamos rapidamente ao pecado. Somos representados no jardim do Éden pelo primeiro Adão e sua esposa Eva, que fecharam os ouvidos para as ordens de Deus e preferiram dar ouvidos às mentiras e à sedução de Satanás. No outro jardim, o jardim do Getsemane, nós temos Jesus, que podia ter rejeitado a cruz do Calvário, que poderia não ter bebido do cálice da dor e do sofrimento, que podia exercer o seu poder e ter se livrado da humilhação sofrida na cruz, que poderia ter dado ouvido às tentações de Satanás durante os 40 dias de jejum no deserto, que podia ter transformado as pedras em pão e matado a sua própria fome, que podia ter pulado do pináculo do templo que os anjos viriam amparar a sua queda, que podia ter aceitado das mãos de Satanás todos os reinos da terra se de joelhos o adorasse, que foi tentado de todas as formas em sua vida, mas que nunca pecou contra a vontade de Deus. Vivemos entre esses dois jardins, um que simboliza o nosso pecado, a nossa fraqueza, o nosso desejo de fazer as coisas do nosso jeito, a nossa desobediência contra a vontade soberana de Deus, representado na Bíblia pelo jardim do Éden. E o outro jardim, que simboliza a obediência, a submissão, a negação dos próprios desejos e da própria vontade para obedecer a Deus, mesmo que isso custe o sacrifício da própria vida, mesmo que tenhamos que fazer a opção pela dor, mesmo quando acolhemos de braços abertos a humilhação, mesmo que o nosso suor se transforme em gotas de sangue, representado na Bíblia pelo jardim do Getsemane. De um lado, o pecado, do outro lado, a obediência. De um lado, a nossa vontade, do outro, a vontade de Deus. De um lado, as mentiras de Satanás, do outro lado, a verdade do Evangelho. De um lado, os desejos da carne, do outro, o fortalecimento do espírito. De um lado, a vontade de ocupar o lugar de Deus, do outro, a vontade de ser escravo da vontade de Deus por toda a nossa vida. Vivemos entre esses dois jardins, mas é chegada a hora da escolha. Não podemos mais viver entre o Éden e o Getsemane. Temos que tomar partido. Não podemos mais ficar com a alma dividida entre o pecado e a obediência. O caminho escolhido por Adão no jardim do Éden parece ser doce e cheio de alegrias, mas leva à morte, à condenação e à separação de Deus. Enquanto que o caminho escolhido por Jesus no jardim do Getsemane pode parecer à primeira vista solitário, sofrido e doloroso, mas nos leva em direção à salvação e à vida eterna. A escolha agora é sua. Você quer viver no jardim do pecado ou no jardim da obediência?